Olá, amigos e parceiros da Águia Empreendedora, treinamento e consultoria empresarial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Suelen e, juntamente com o professor Eric Brasil, nos sentimos honrados com a sua presença em mais um dos nossos cursos. E agora, nesse momento, nosso segundo encontro do curso de Gestão de Conflitos. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo que falamos na última aula e assim aprender mais a respeito desse tema. Vamos junto? Então, vamos lá. O que é que nós havíamos conversado, né, no início desse curso, no primeiro módulo, só para fazer um overview e a gente conseguir relembrar aí os pontos importantes. Nós aprendemos no primeiro conteúdo, no primeiro módulo, o quanto é importante a gente ter o conhecimento de que somos negociadores e como a negociação ela é extremamente importante para qualquer processo em nossas vidas. Que dizer um processo do ambiente profissional ou ambiente familiar, onde vamos lá na frente gerenciar ou fazer a gestão de conflitos. Então, nós falamos a respeito dessa característica que podemos dizer que é inerente ao ser humano, todos nós nascemos com ela. Vimos vídeos, tanto profissionais, como também com o objetivo lúdico, de mostrar no que a negociação nunca deve se pautar, ou no que ela deve também se pautar, bem como também alguns aspectos importantes a respeito desse assunto. Porque nós entendemos juntos que, se entendermos o conceito de negociação, estaremos preparados para mais na frente entendermos todo o conceito de conflitos e gerenciá-los. Mas no nosso encontro de hoje, vamos falar a respeito da importância de conhecermos bem o processo de gestão. Afinal, vamos ser gestores, não necessariamente somente de uma equipe, mas dos conflitos, dos nossos processos dentro de uma empresa, de uma organização, de uma família, enfim, de qualquer processo. Então, vamos juntos mergulhar aqui no universo da gestão para a gente entender também que características são interessantes e desejáveis para um profissional que vai trabalhar, então, com a gestão de conflitos. Negociação já foi um. Na aula falamos sobre criatividade e falamos também sobre flexibilidade. O que mais vem por aí? Primeiro, vamos conversar um pouco a respeito do conceito de gestão. É óbvio que quando falamos do conceito de gestão, vem logo na mente de vocês liderança. Sim, a gestão ela toma liderança. E isso pode ser no âmbito religioso, profissional, familiar, ou até mesmo a sua autoliderança, dentro dos seus planejamentos, dos seus anseios, daquilo que você programou para a sua vida, quer profissional, quer pessoal. No entanto, a gente precisa entender melhor qual vai ser o conceito de liderança ou de gestão. E a partir desse conceito, entender como vamos trabalhá-lo mais lá na frente para gerenciar conflitos. Lembrem-se que esses dois primeiros encontros é uma base, estamos lançando uma base, um alicerce para você construir a tua gestão de conflitos. Bem, o conceito de liderança eu vou colocar para vocês agora aqui na nossa tela. Então, como podemos ver, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente e serem melhores, facilitando a convivência no ambiente de trabalho e estabelecendo objetivos do bem comum. Eu vou ficar por trás aqui da tela um bom tempo, porque nós vamos trabalhar fortemente esse conceito. Então, não vamos ficar agora em contato visual, mas eu quero que vocês não tirem o olho da tela com esse conceito que eu acabei de citar. Por quê? Voltemos para ele. Perceba que primeiro ele falou que gestão ou liderança é uma habilidade. Como uma habilidade, como qualquer outra, você precisa desenvolvê-la. Algumas pessoas comentam que nós nascemos com habilidade. Fato. Nascemos com muitas habilidades, mas elas precisam ser desenvolvidas na nossa trajetória de vida. Caso contrário, podemos fazer com que, assim como um músculo, elas definhem e percam, então, assim, a sua força, o seu vigor. Então, a liderança ou a gestão é uma habilidade que deve ser desenvolvida por quem deseja exercê-la. Começamos por aí. Segundo, ela é uma habilidade de influenciar as pessoas. O que envolve influenciar as pessoas? Sabemos que vivemos numa era onde existem muitos influencers na internet, que muitos também são chamados de blogueiros. Esses influencers ou esses blogueiros têm como objetivo ajudar as pessoas nas suas escolhas de vida, nas suas escolhas de qualquer outro aspecto, até mesmo de qualidade de vida, de alimentação, de roupas, enfim, de aspectos infinitos. O influenciador,
né, como o próprio nome diz, ou o gestor que tem essa influência sobre o seu subordinado também tem essa representatividade, tem essa responsabilidade. Como gestor, ele é o exemplo. E como exemplo, precisa influenciar positivamente. Existem muitas pessoas que nos influenciam negativamente e com isso estragam nossos bons hábitos ou estragam até mesmo nossas boas qualidades. Mas não queremos ser esse tipo de gestor, um gestor tóxico, que espalha más qualidades ou que espalha, então, comportamentos inaceitáveis. Por isso, se você quer exercer uma boa gestão sobre seus subordinados, dê o exemplo por desenvolver essa habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem, como diz a definição, de forma entusiasmada ou entusiástica. Todos nós sabemos que muitos de nós trabalhamos com o que gostamos, outros ainda não, mas mesmo trabalhando com o que gostamos, tem dia que estamos cansados, não estamos dispostos, não estamos com cabeça para o trabalho. Isso é normal, temos problemas e outras ansiedades que nos sufocam diariamente. No entanto, um bom gestor, ele precisa sempre estar trabalhando a motivação ou o entusiasmo dos seus subordinados. Quer no âmbito familiar, religioso, profissional, você, enquanto gestor que vai lá na frente gerenciar conflitos, precisa estar atento para ser alguém entusiasta. Não aquela pessoa negativa, pessimista. Parece pesado, né? Essa responsabilidade realmente é. Por exemplo, uma professora, ela não pode chegar na sala de aula mais derrotada ou cansada que os alunos, senão eles deitam e vão dormir ou então abandonam a aula rapidinho. Então, nós, do mesmo jeito, como gestores, que vamos trabalhar conflitos de maneira assertiva, precisamos estar entusiasmados ou empolgados. Isso não quer dizer que somos felizes constantemente, alegres e comemorativos o tempo todo. Isso perde o equilíbrio, não é normal, né? Beira a loucura. Mas precisamos realmente ter uma postura positiva frente aos desafios. Então, continuando, liderança é a habilidade de influenciar as pessoas para trabalhar entusiasticamente e serem melhores. Para você influenciar alguém a ser melhor, você precisa dominar e entender os anseios dessa outra pessoa, profissionais e pessoais, bem como também as potencialidades que ela tem. E ainda também ser alguém melhor, para poder conseguir fazer essa influência. E qual o objetivo? Já estamos na definição, chegando pertinho da palavra conflitos. Por quê? Na sequência vem facilitando a convivência no ambiente de trabalho e estabelecendo os objetivos em comum. Opa, parece que na definição de gestão, Suelen, eu estou vendo alguma coisa que me lembra conflito, mas alguma coisa que me ressalta aqui ao ouvido a negociação? Sim, isolem essa frase. Vejam aqui na tela. Facilitando a convivência no ambiente de trabalho. Essa frase nos remete a administrar e gerenciar conflitos. Mas vamos isolá-la porque lá na frente a gente vai falar dela quando a gente for falar do conceito de conflitos. Mas veja a próxima, estabelecendo objetivos do bem comum. Não foi eu, professora Suelen, que no módulo 1, no primeiro encontro, falamos a respeito de que um negociador ele procura estabelecer ganhos mútuos, objetivos comuns? Foi. Então tá vendo por que a gente estava, como eu falei na aula passada, crescendo na escadinha, subindo um degrauzinho por vez, na escadinha do conhecimento sobre gestão de conflitos? Falamos da negociação, de estabelecer um bem comum. Estamos entendendo que a gestão tem essa negociação como sua base, como sua raiz, para a gente conseguir chegar lá no topo, que é esse gerenciamento de conflitos. Então, meus queridos, resumindo, né, amigos e parceiros da área empreendedora, precisamos, para liderar ou para gerir, precisamos possuir capacidade e discernimento para comandar, orientar, reger as pessoas, salientando que os grandes líderes possuem a capacidade de construir relacionamentos saudáveis. E o que seria um relacionamento saudável? Tudo bem, talvez você diga, é um relacionamento que não é tóxico, que não é prejudicial? Concordo com você, mas um relacionamento saudável é aquele que se detém ao ambiente profissional, ao ambiente que você deseja construir, se for familiar, o ambiente familiar, que não tenta, através da sua liderança, dominar. Você vai fazer isso porque eu que mando, você vai fazer isso porque eu que digo, você vai fazer isso porque eu sou maior do que você. Isso, até em se tratando de pai ou mãe, é prejudicial. A criança precisa obedecer por um porquê, porque o pai vai ficar feliz, porque é o melhor para a vida dela, e não porque eu sou seu pai, ou porque eu sou sua mãe. E não no ambiente também profissional, você vai fazer isso porque eu sou seu chefe, porque senão tem gente lá fora querendo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não é assim.
Você precisa demonstrar os ganhos mútuos e os bens que aquela pessoa vai adquirir por ter um bom gestor ou por seguir a tua diretriz, o teu acompanhamento. Mas quem pensa que liderança é algo que você faz e pronto, guarda ali na geladeira e depois pega quando necessário, tá enganado. Liderança é um trabalho contínuo de comunicação e motivação de pessoas. Opa, acende aqui uma luz. Plim. Sim, um trabalho de comunicação e motivação são duas palavras importantíssimas para um gestor e são duas habilidades essenciais também para quem vai gerenciar conflitos. Agora, a liderança ou a gestão, ela pode ser aprendida. Não precisamos ser líderes natos, até porque um bebezinho, quando nasce, ele não nasce dando ordens ao parteira, ao médico ou a qualquer outra pessoa dizendo como ele deve conduzir ali o processo. Não. Mas nós, por hereditariedade, recebemos algumas características que são interessantes ou desejáveis à liderança. E aí, como uma plantinha, se regada, se abastecida, ela vai fluindo e se desenvolvendo. Agora, precisamos compreender que tipo de liderança queremos colocar em prática. E sobre isso, meus queridos amigos da Águia Empreendedora, nós temos muito a conversar. Né? A Águia ela tem muitos cursos voltados para essa área de conhecimento, de comportamento, de liderança, de gestão, tem muita informação. Isso é verdade. Então, aqui a gente vai dar um pequeno resumo para a gente não fugir do foco do que nós queremos mostrar. Mas prestem bem atenção. Se você for pesquisar livros sobre liderança, vamos passar aqui horas falando a respeito delas. Mas eu queria citar de maneira simples, clara e resumida 3 estilos de liderança que são muito importantes conhecermos para identificarmos qual deles estamos exercendo, qual deles não queremos exercer e qual seria o desejável. Então, eu queria que vocês viessem comigo navegar aí pela experiência da liderança, conhecendo 3 tipos de líderes. Vamos juntos? Então, no que diz respeito ao comportamento de um líder em relação aos seus subordinados, né, podemos destacar que existem esses 3 tipos. O líder autoritário, o líder liberal e o líder democrático. Para um pouquinho e pensa. Autoritário? Não, acho que não. Liberal? Poxa, parece bacana, né? Alguém liberal. Democrático? Isso era tudo que eu queria para o meu país, ou eu acho que isso é bacana. Pensou nas palavras? Talvez teve essa mesma reflexão que eu tive, mas agora você não vai só refletir e pensar nos conceitos. Você vai conhecê-los e discernir que tipo de liderança é desejável para o público que você pretende liderar e, mais na frente, estou repetindo isso várias vezes para fixar na sua mente, conseguir gerenciar e acompanhar os conflitos deles. Vamos! O primeiro líder que nós vamos estudar ou compreender é o líder autoritário. Talvez por si só você ache que esse líder ele não é bacana, ele não é interessante para a tua empresa, para o evento, para o momento em que você vai gerenciar, para a tua família. Mas a gente sabe que existem líderes autoritários na família, nas religiões, nas empresas. Existem pessoas que são autoritárias consigo mesmo, ou com outros até que não estão subordinados a ela. Então, o autoritarismo não é nenhuma novidade. Mas no que se baseia um líder autoritário? E por que ele é prejudicial? Bem, esse tipo de liderança ela é centralizada essencialmente no líder. Ele é quem estabelece as diretrizes sem qualquer participação ou envolvimento do grupo, ou seja, você não é consultado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não por brincadeira, mas de forma forçada mesmo. E esse líder determina todas as providências e técnicas para execução das tarefas. Exato. Então, é dessa forma que um líder autoritário se posiciona. Ele não envolve membros da sua equipe. Se eu não sou envolvida como membro da equipe, eu não me sinto participante. Isso pode me criar lá na frente um conflito. Eu não me sinto parte desse todo. Eu sou apenas um marionete ou uma peça que sou mexida daqui para lá e de lá para cá. Também eu não tenho a opção de opinar sobre as diretrizes. Isso me gera insatisfação e daqui a pouco eu estou procurando uma oportunidade de ir embora daquela instituição, quer seja instituição familiar, religiosa ou profissional, um exemplo, né? E eu sempre estou usando esses 3 pilares, instituição religiosa, profissional ou familiar, porque eu quero dizer que a liderança, a gestão, os conflitos, a negociação está presente em todos eles, em toda a nossa vida. Então não existe um campo em que ele não vai atuar. Mas acho que com esses 3 pilares eu consigo deixar vocês com a noção de que em todo lugar eles estão presentes, ok? Então, também eu não tenho a opção de opinar, eu, o executor de tarefas,
nas tarefas que eu mesmo executo. Então, eu não tenho essa oportunidade de dar meu posicionamento. Quais são as consequências? Já falei algumas para vocês, né? Desmotivação da equipe, clima de desconfiança, baixa qualidade para realizar as tarefas. Ninguém vai querer ter uma equipe contraproducente. E o pior de tudo, a minha equipe ser contraproducente porque eu própria sou contraproducente. Permito isso? Péssimo, não é? Não é desejável. Também é muito importante a gente conhecer o outro tipo de liderança, que é o líder liberal. Esse líder, liberal, gente boa demais, aquele que tudo que eu peço, ele tá bacana, tá beleza, tá ótimo, pode fazer, eu assino embaixo, você tem meu apoio, parece muito legal, né? Mas esse líder super mega liberal tende a perder o respeito e a admiração de seus subordinados rapidinho. Porque ele tanto é liberal, tanto libera tudo, que daqui a pouco as pessoas começam a não pedir a opinião dele e ele começa a se tornar menor do que o funcionário. Ou menor do que a pessoa que tem autoridade, que está abaixo de sua autoridade. E o que acontece? Ninguém respeita mais as suas diretrizes quando ele necessita se impor. Então ele enfatiza de forma excessiva os subordinados. E existe uma grande liberdade para decisões do grupo ou individuais, com a participação mínima do líder. Quais são as consequências? Bem, isso que eu já te falei, né? Pouco envolvimento da equipe, competição entre os membros, olha o conflito chegando, empurra. Ah, não, tu faz. Não, quem puder fazer, ninguém faz, né? Quem puder, quando alguém puder, ninguém, né? A ausência de responsabilização pelos erros e uma tendência a esse jogo de empurra que eu comentei com vocês. Definitivamente não é o estilo de liderança que vocês talvez queiram usar agora que conhecem o conceito na prática. Falamos aqui do líder autoritário e liberal, mas será que não vamos chegar num meio termo? Sim, vamos, que é o líder democrático. As diretrizes desse líder são debatidas e decididas entre o grupo, e o diálogo dele é estimulado pelo próprio líder. O próprio grupo esboça providências, técnicas para executar tarefas, e assim, aquilo que pode ser delegado, a equipe é ouvida. Aquilo que precisa ser informado, ao invés de comunicado, né, precisa ser passado como uma diretriz, também é absorvido, porque há um equilíbrio. Puxa a corda, afrouxa a corda. Puxa a corda, afrouxa a corda. Então, ele tem um equilíbrio nas decisões. Ele envolve o grupo ao mesmo tempo que ele mantém a sua postura na hora da decisão ou daquele processo que precisa realmente da sua definição contundente. Quais são as consequências? A equipe é motivada, os colaboradores se sentem valorizados, eles têm um trabalho em equipe reforçado, e trabalho reagido em conjunto com o próprio líder e também tem autonomia entre os membros e ainda resultados extremamente satisfatórios. Não é aquele líder que você chega e diz, da meia-noite não dá 6 horas para ele ir embora, que é o autoritário. Mas também não é aquele líder que você diz, não precisa nem perguntar não, fulano tudo deixa, que perde a moral e o respeito. Mas é aquele líder que você tem como parceiro respeitoso, que respeita a sua autoridade e diretriz. Bem, gente, só falei de 3 aspectos da liderança, da gestão, mas eu queria mostrar para vocês que um bom gestor, ele tem colaboradores satisfeitos e realizados em executar as tarefas, tem seguidores, não aqueles de youtubers ou de instagramers ou de blogueiros, influencers, não. Ele tem seguidores no sentido de pessoas que seguem a sua orientação e não subordinados, e cumprem as suas determinações sem encará-las como ordem. Não comanda pelo medo, mas transmite segurança, confiança, inspira lealdade, é confidente, deixando a sua equipe aberta para relatar seus anseios, interesses e vontades, e possui um senso de justiça, não tomando decisões injustas, sendo equilibrado e coerente, bem como transparente em todas elas. Falar de liderança dá pano para manga, é muito assunto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e agora sim estamos preparados para falar um pouco mais das características de um bom gestor de conflitos. Ansiosos, hein? Eu também sempre fico para quando vai chegando perto do nosso foco principal do conteúdo. Então não perca nosso próximo encontro que vai falar sobre as características de comunicação e ética essenciais para um bom resolvedor ou gestor de conflitos. Eu fico por aqui e te aguardo no nosso próximo encontro. A águia vive!